Vindo até os estúdios da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que estão aqui. Prazer enorme estar aqui com vocês. O vinho, ele vem... O Brasil, a gente está aprendendo ainda, né? Tomar vinho. É a mesma coisa, essa observação que vocês fizeram. Eu gosto de vinho doce. Então, cuidado que a gente sempre fala, né? Se tiver adição de açúcar, já não é mais vinho. É suco de uva. Poxa né? vida, é mesmo? Isso, se o açúcar for adicionado, aí já... Que é o que acontece. A gente tem, né, muito popular aqui no Brasil... O vinho canção, o sangue de boi, que o brasileiro é bem acostumado, né, no dia a dia, é uma delícia, muito bom, mas ele já é um suco de uva, né, ele não chega a ser não chega a ser um vinho porque tem adição de açúcar. Então, quando o açúcar é residual já do processo de fermentação da uva, aí sim, que tem alguns, né, são poucos também que puxa para esse doce, mas a gente tem a uva italiana Primitivo de Mandura, é uma uva que o finalzinho dela tem esse tanino, né, no começo, mas no final é bem docinha, é bem bacana. Gostoso de tomar. Eu vou preservar o nome da pessoa aqui, mas tem gente que pega vinho tinto e põe adoçante. Aí também não dá, né? Tem gente que coloca gelo, o pessoal faz... Vou me entregar tudo aqui agora. Aí acaba com o vinho. Mas tudo é permitido, se tá gostando, tá tudo certo, né? Mas é complicado. É que assim, esse negócio de você colocar, pra gente que entende um pouquinho, que toma vinho, né? Que gosta de tomar vinho, quando você vê colocando... Eu tenho uma amiga que ela adora colocar gelo. Então ela vai lá e coloca umas pedrinhas de gelo. Pode pegar o vinho que for. Se a gente abrir um vinho muito bom, ela vai lá e coloca um pouquinho de gelo. É a mesma coisa que você quebrar um espaguete lá pro italiano, colocar recheio no croissant do francês. É umas coisas... A gente se sente meio assim. Mas a gente não briga não, tá tudo certo. A gente acabou de comentar sobre o tanino. O que é esse tal desse tanino? O tanino é o corpo da uva, né? Então assim, uvas que parecem uma casca um pouquinho mais grossa, eu vou explicar de uma forma bem simples, né? O pessoal entender. Então, quanto mais espessura de casca tiver, mais corpo ele tem. Então, a gente gosta de falar que os vinhos, eu mesmo explico bem simples, é leve, médio corpo e o vinho mais encorpado. O vinho mais encorpado é esse que apresenta o tanino maior, que é quando amarra a boca, sabe? O vinho tem três definições básicas, é álcool, acidez e tanino. Então, isso aí tem que andar junto, em harmonia. Às vezes você vai pegar um vinho muito encorpado, mas que não tem acidez, então você vai ser muito, então vai amarrar, sabe? Tipo, comer uma fruta verde. Então é mais ou menos isso. O tanino é mais esse corpo da uva, né? Uvas, quanto mais espessa, mais... O Kleber, e esse sotaque de gaúcho que você tem aí? Mas bate, não só um pouquinho mais pra cima, Edson. Então, todo mundo fala que vinho e churrasco é só o pessoal do sul que sabe fazer, mais ou menos. Não. De onde que você é? Eu sou natural de Realeza, no Paraná. Realeza. Pertinho de Cascavel, ali no sudoeste do Paraná. Coladinho com a Argentina, é bom de buscar vinho lá. É bom, é? Mas eu sou natural de lá. Morei um tempo no Rio Grande do Sul, 4 anos, né? Na época era jovem lá, tentando jogar futebol na vida. Aí eu fiquei por lá um pouco, mas aí depois vim pra São Paulo. Foi jogar no Grêmio ou no Inter? Não, eu jogava no interior, lá no Rio Grande do Sul, em Carazinho, no Atlético Carazinhense. Aí depois tive uma passagem bem pequenininha no time do RS, lá em Alvorada, que é coladinho com o do Carpegiani lá. Mas isso faz, pra mim lembrar, eu tenho que fazer esforço. Faz 23 anos já. Mas são só lembranças boas, não é? Gostoso, época boa. E você está dizendo que o brasileiro está aprendendo, então, agora a tomar vinho? Eu falo isso baseado no consumo per capita mundial, né? Quando a gente pega países do velho mundo, Portugal, por exemplo, que tem uma cultura da própria família, às vezes produzir o próprio vinho ali na casa, né? Quase todo mundo trabalha com isso. Então, quando você pega o número per capita, Portugal, França e Itália, os 3 primeiros aí, eles têm um consumo per capita mais ou menos de 50 garrafas ano por habitante, 50 litros ano por habitante. Puxa vida. O Brasil, a gente tem um consumo de 2 litros ano por habitante. Então, a gente tem... muito longe. Exatamente. Só que a gente é um país mais tropical, né? A gente tem uma cultura um pouquinho diferente, é mais da cerveja, né? Mas o vinho aí, na pandemia mesmo, teve um crescimento muito bacana. O brasileiro está aprendendo, né? Tem muitos lugares já que tem o vinho em taça. Você vê aí mercados grandes colocando um sommelier ali para atender, já dá dica, sugestão, né? Que antes a gente não via isso, né? Então esse trabalho do entorno aí também colabora muito, né? Com certeza. E uma das coisas é que a gente tem consumido mais em casa também. E aí, como armazenar esse vinho? Coloca em pé na geladeira, coloca deitado, coloca do lado, coloca no... Nossa, já coloquei vinho no como chama? No congelador. Onde armazenar esse vinho? No congelador tem que tomar cuidado com o congelador. Você deixa lá rapidinho. Não, mas a melhor maneira é seguir o praxe, né? Que é deixar ele deitadinho, porque a rolha do vinho, o vinho ainda continua respirando, ele tem um processo de evolução. Então tu pega desde o processo da colheita, quando a uva vai fermentando, ele continua esse processo de fermentação dentro da garrafa.
Então é importante o líquido estar em contato ali com a rolha, né? Para manter ela umedecida, manter a rolha com qualidade para ela não ressecar. Você já chegou a abrir aquele vinho que a rolha esfarela? Então é porque não teve ali, né? Tem que ter esse cuidadinho também. Mas deitado é a melhor forma. Isso dentro da geladeira ou fora? Na geladeira, eu sugiro sempre ter uma adeguinha, né? Que mantenha ele nos 15, 18 graus aí preservado. Mas você não deixa deitadinho e daí na hora de tomar, o vinho tinto mesmo, põe uns 15, 20 minutinhos na geladeira, ele já tá pronto, né? Pra tomar. Se é um vinho branco ou um moscatel, como esse que eu trouxe pra vocês, ou um espumante mesmo, aí deixa no congelador uns 30 minutinhos também, que ele vai ficar bem geladinho. Deixa eu aproveitar para mostrar aqui. Você falou moscatel, eu que como conheço tudo de vinho, o que significa moscatel? Eu acabei acertando, você viu? Os dois falaram que gostam de vinho doce. Isso. Esse é um espumante, né? Um moscatel. O moscatel é o mais docinho dos espumantes. Então, acredito que vocês já devem ter tomado algum vinho frisante, alguma coisa nesse sentido. O moscatel, ele puxa para isso. É um vinho bem docinho mesmo, que a gente, no espumante, a gente tem o Brut, que é aquele seco, que não tem nada de doce. Tem o demi-sec, que ele fica entre esse e o Brut. E aí tem o moscatel, né? Que é um vinho mais doce. É um teor alcoólico baixo, né? Entre 7 e 10 aí, normalmente. O teor alcoólico por cento do vinho. Então a uva bem docinha para tomar bem geladinho, maravilhoso. A gente tá falando aqui com o Kleber Silva, que é sommelier. O Kleber, o negócio é o seguinte, o vinho, apesar de toda essa propaganda que você fez aí, o vinho é um negócio mais solene, né? Se você vai sair com aquela garota, assim, né? Você compra uma garrafa de vinho, você não compra uma lata de cerveja. Então parece que essa história do vinho deixa a coisa mais romantizada, mais elitizada, ou não? É que o vinho ele traz uma elegância para o momento, né? Eu digo, quando você faz um jantar em casa, se você faz com cerveja, ele já puxa mais para... O vinho traz uma elegância, traz uma seriedade a mais, traz um contexto diferente, né? Tem toda aquela cerimônia da abertura, né? Que muitos zoam, mas é uma coisa muito importante, né? Tentam, né? Por causa da questão da rolha, da fabricação, colocar aquela rolha screw cap, né? Que é de rosca, mas você pode ver que ela já não faz o mesmo sentido ali quando o garçom vai fazer o serviço na mesa e tal. Então o vinho, ele dá ele traz elegância pro momento. E tem um ritual, né? Exatamente. O garçom quando vem, ele coloca um pouquinho, você prova, né? Tem um elan por trás, não é? Exatamente, é um ritual bacana, né? E é um ritual assim... Para quem é leigo, você olha e fala, não, isso aí tudo é frescura, mas não é, porque o garçom vai abrir ali o vinho, vai colocar um pouquinho, você tem que provar para ver se o vinho tá bom, para ver se o vinho te agrada, para ver se é o vinho que você gosta. E se você não gostar? Imagina você não lá... paga? Não, na verdade, assim, normalmente regra de restaurante, é óbvio que vai de lugar para lugar. Eu sempre como eu estou sempre à frente de operação de restaurante. Que restaurante que você trabalha, por exemplo? Hoje eu trabalho à frente do grupo, sou diretor do grupo Luxe, né? E eu sou responsável pelo Domus aqui no Cambuí, e a gente está abrindo uma unidade nova agora lá no Shopping Americana. Sim. E aí a gente tem importadora de vinho também, né? A WS Wine, que eu represento aí e corro com esses negócios. Então o garçom vem, oferece, como a gente tava nessa parte aí. Isso. Se eu não gostar... Eu normalmente gosto de bater um papo com o cliente, entender o que estava esperando, talvez tentar e ver se eu, de certa forma, se eu conseguir aproveitar aquele vinho para taça, tudo bem. Porque acontece, imagina você olhar para uma carta de vinho e pensar, não, esse vinho é docinho, eu vou pedir. Aí você pede, não é aquele porradão que você vai fazer, amarrar, né? Então, assim, aí você não vai... Mas normalmente é muito difícil isso acontecer, mas bem raro mesmo. A gente, quando vai no restaurante, vê o pessoal, na hora que coloca o vinho, girar a taça. Por quê? É para liberar aroma, né? Porque você tem que cheirar ali, ver se tá tudo bem. Você vai já sentir os aromas, já vai subir ali. O vinho já vai começar a abrir, né? Vinhos que têm um corpo maior, uma guarda maior, a gente chama de guarda, que é aquele vinho que vai durar muito tempo, né? Que é outro mito que existe. O vinho, quanto mais velho, melhor. Isso não é realidade, né? Porque se você pegar vinhos de entrada, esses vinhos não têm tempo de guarda. Então o vinho produziu, já está pronto para tomar, né? E um vinho, quando você pega um vinho que ele tem mais guarda, ele tem mais coisa ali para harmonizar, para evoluir, para acabar aquele processo de fermentação dele, e com esse processo você vai acelerando. Tanto que tem vinho que muito acho que vocês já devem ter visto usar o decanter. Por quê? Você decanta o vinho e deixa ele lá paradinho um pouco, que é para entrar com ar ali e ele ir evoluindo conforme as necessidades ali dele, o que ele tiver de evolução, né? E é bom a gente sempre dizer aqui que você não deve beber antes de dirigir, né? Beber sempre com moderação. Com certeza, né? A gente não está incentivando nada disso aqui. Mas é o seguinte, o Kleber, para quem nunca tomou nada de vinho, o que você aconselha? Começa por onde? Começa pelos mais leves, né? Procura sempre uma uva aí. A gente tem na Espanha aí uma uva muito bacana que é a Tempranillo, que é uma uva bem leve, não tem esse aspecto de tanino que vai agredir mais, né? A uva Pinot Noir também é muito boa. O Chile mesmo produz muitos vinhos Pinot Noir, né? O brasileiro, a gente é bem
bem, como se fala, patriota na questão de região. Então, o Brasil, ele consome muito vinho aqui do Novo Mundo, né? Que é Argentina, Chile, Uruguai. Então, a gente não é muito de vinho lá do Velho Mundo. E os vinhos aqui, a uva Malbec também já puxa um pouquinho mais de corpo, mas não vai começar com a Cabernet Sauvignon, com a Cabernet Franc, com a Syrah, com a Taná, que são vinhos que são bem encorpados, tem muito tanino. Então, é sempre procurar mais pela leveza. Olha sempre a graduação alcoólica, que vinho mais leve, consequentemente, tem uma graduação alcoólica menor, né? Então é isso, ir provando para entender o gosto também, né? Tem gente que eu tomei vinho a primeira vez, que deu um vinho leve e falou, não, eu não gosto, eu gosto mais pegado. Você falou de uma coisa, eu vou, desculpa, Imagina, pelo amor de Deus. Mas eu tenho que perguntar isso. Às vezes você vai visitar uma vinícola, o Kleber, e o camarada dá um sistema de degustação para você. Né? Sim. Degustação. Quando eu tomar o terceira tá, eu já esqueci. Já não lembra mais. Como que era o primeiro lá. Como é que o camarada... E tem gente que trabalha com esse negócio de degustação. O paladar é afinado a esse ponto? Mas você percebe, né? A gente não... Eu posso até te convidar. Provavelmente, eu acho que na próxima semana a gente vai fazer um trabalhinho de degustação lá na AWS. Você pode... vou pedir para a Juliana ali ter o contato, vai lá. Aí a gente brinca, você vai entender. Se você colocar tipo 3, 4 rótulos que pegue bem, que pega uma extremidade. Por exemplo, você pega uma Taná, você pega uma Pinot Noir, você vai perceber leveza, a persistência, que é... Tipo, tem vinho que você toma, em 2, 3 segundinhos ele já foi embora. Você não sente mais o sabor dele na sua boca. Mas tem vinho que fica ali 15, 20 segundos. Tem vinho que você come, ele ainda continua harmonizando com aquilo. Então é bem legal. Isso realmente é verdade. Pode carimbar que... Tá vendo, né? Pois é. Hoje em dia existe um monte de tipos de rolha, não só essa rolha tradicional de cortiça e tudo mais. Por quê? Como que é feita a escolha de acordo com o tipo de vinho? Como que é? Não, isso é mais daí da vinícola mesmo, do enólogo lá, né? Na hora de aí eu acho que vai muito da questão do posicionamento da vinícola mesmo. Porque a rolha eu gosto muito de trabalhar com rolha normal, né? Mas as pessoas estão evoluindo para rolha de plástico, para rolha... Mas são rolhas que você vai ver que já perde um pouco o encanto do momento, desse ritual, entendeu? Mas isso é mais da vinícola, daí da não questão perde a qualidade do vinho, dependendo da rolha? Não. Vinho tinto só combina com carne, mito ou verdade? Mito, porque tem vinhos tintos que são muito leves, combinam com queijo, combinam com frango, com prato branco, enfim, não tem. O vinho tinto, sei lá, é bom você tomar um vinho tinto com carne, porque a carne sempre vai ter mais corpo, ela vai te entregar mais, né? Mas a questão do vinho, um churrasco mesmo, você fazer um churrasco com um vinho bem levinho, cara, perfeito, maravilhoso. E tem gente que, estou falando isso por causa que a Marley faz isso de vez em quando. A Marley, minha esposa, está cozinhando uma carne, coloca um pouquinho de vinho, mas fica bom isso aí. Mas você fazer um vinho, fazer um molho mesmo com redução de vinho, que deixa o vinho reduzindo, deixa evaporando tudo ali, que ele fica mais, já começa a ficar cremoso ali, pô, maravilhoso, muito bom. Tô dando fome. Né? Tá dando fome e vontade de beber um vinhozinho. Depois de quanto tempo aberto o vinho você pode continuar consumindo? Existe um tempo ali? Abrir, quero armazenar, não consegui tomar a garrafa inteira, posso armazenar? Normalmente 48 horas eu sugiro ainda você tomar. Depois ele já começa porque ele já perdeu muita coisa, né? O álcool mesmo evapora, mesmo que... A gente, no restaurante, vinho que a gente trabalha em taça, a gente tem um aparelhinho lá que você consegue tirar o ar dele. Então, você é tipo uma máquina de vácuo para vinho, sabe? Você coloca na tampa ali, você tira o ar. Mas em casa a pessoa não vai ter isso. Então, se o ar começar a ficar dando processo ali, ele vai, se deixar 3, 4, 5 dias ali, ele vai virar vinagre, né? E como que eu armazeno depois de aberto o vinho? Você tenta colocar a rolha de volta, né? E deixa acho que na internet, no Mercado Livre, tem também aquelas tampinhas que você fecha, sabe? Ela é uma coisa de vedar ali mesmo. Só pra vedar mesmo. Ela tem um sisteminha ali que você coloca em cima da tampa e você só fecha. Mas aí 2 a 3 dias. Isso, mantendo fechado, né? Se deixar aberto, esse prazo acelera bastante. E tem vinho bom para salada, para peixe? O que você pode indicar para gente? Então, vinho branco? E para falar um pouquinho para tomar, eu sugiro assim, tipo, um espumante casa muito bem com sushi, né? O sushi, ele é um prato muito leve, um prato muito leve, assim, quando você come, principalmente frutos do mar, comida japonesa, são, quando eu digo muito leve, assim, de sabor, né? Então você, por exemplo, você comeu um sashimi, você pode já, só de pensar, você já vai perceber, o sabor não vai ficar persistente na tua boca. Então, se você comer outra coisa ali, vai acabar... Se você lavar a boca com um brute, com um moscatel, você vai perceber que você tem mais sabor na próxima garfada. Então, é mais ou menos isso. Mas daí o peixe casa muito bem com chardonnay, com sauvignon blanc, com as uvas brancas, né?
E aí os tintos começam, carne magra, vai muito bem com as uvas que eu falei antes, Tempranillo, Pinot Noir. Aí você vai subindo, a carne tem gordura, vai para uma picanha, uma costela, sobe para uma Cabernet Sauvignon, vai subindo, ele vai pro tanino ir aromatizando e ficando harmonizado. E a taça? A taça influencia também? Existe uma taça correta? Porque às vezes a gente vai em vinícola e eles dão naqueles copinhos de plástico. Tudo isso vai fazer com que a sua experiência seja diferente. Sim. Eu gosto, é aquilo, a taça ela faz parte da elegância do momento, né? Então eu gosto sempre de uma taça um pouco maior, uma taça que abre mais. Tu tem aí a taça Cabernet ou a Bourgogne mesmo, né? Que são taças que ela vai prender, ela tem aquele formato ali embaixo e em cima ela é mais fechadinha, para já prender o aroma do vinho ali dentro, não deixar abrir muito. Então isso é bem bacana, porque quando você toma, o aroma já vem junto, tem uma combinação de coisas ali que acontece, né? Então a taça sempre é o recomendado aí. Você falou da Juliana Silveira, que até mandou a sugestão aqui pra gente. Ela sugeriu uma pergunta aqui, eu achei interessante, eu vou fazer. Se você tiver que indicar um vinho coringa, né? Aquele vinho para diferentes ocasiões, que tipo de vinho seria? Então, eu tento ir mais pela neutralidade, né? Eu ficaria no meio termo, eu não iria nem no bem levinho e nem no muito... Eu ficaria ali numa Malbec, numa Cabernet Franc, eu ficaria nessa região aí, trabalharia com vinhos de médio corpo. Então, é entender ali, quais vinhos são de médio corpo. Você pega sempre um vinho ali, não vai ter tanto tanino, mas também não vai ser aquele vinho que está bem ali, sem muita coisa ali para oferecer, entendeu? E agora aquelas... Quer fazer uma pergunta, Nath? Pode continuar falando. É pergunta assim de pobre, sabe? Lógico. Eu tenho um amigo que falou assim, eu tinha um vinho em casa, ele azedou. O que é Um azedar? amigo. É o processo de fermentação, né? Ele foi embora, né? Ele acabou evoluindo muito. É o que eu falei dos vinhos de entrada. Quando para vocês entenderem um pouquinho a qualidade, como falam, já entrando em outro ponto que é a questão de preço, né? Porque a qualidade e preço elas andam junto no vinho. Muito difícil você pegar um vinho barato que tenha muita qualidade. Ele vai ser bom ali pro dia a dia, mas quando você já entende que você precisa, vou ter um jantar de negócios ou tenho alguma coisa... Convidar a Nath e Luquezzi para jantar, por claro. exemplo. Você vai ter que... Vai ter que caprichar, ué. Exatamente. O cartão de crédito daquele mês vai embora. Exatamente, já deixa reservado para aquilo, né? É que tem vinhos que a carne de vinho no restaurante mesmo tem que tomar cuidado, né? Por que o garçom... Fala um bem caro, então. Um bem caro? Tem. O Petrus, eu acho que é um dos vinhos que eu tenho contato assim, né? Inclusive, a gente tem uma garrafa lá no Domus de exposição, R$52 mil. Oi? Uma garrafa? Uma garrafa. Esquece, né? Caramba. Esquece. Mas vamos trazer para nossa realidade. Esquece. Não, mas aqui a gente tem, né? Eu gosto, para falar um pouquinho, que o brasileiro conhece muito, né? Da Vinícola Zapata, a gente tem o Malbec argentino, tem Nicolas Catena, tem bastante vinho. Tem no português, tem a linha do Cartucho, que está na casa de R$400 a R$600, né? Mas tem um monte de vinho na casa de R$100 a R$500 que são espetaculares, muito bons, né? Principalmente nos argentinos você encontra muito. Agora é Dia dos Namorados, tá chegando, já é semana que vem, dia sabia. 12, eu já sei que vocês O já momento- esqueceram, o momento já puxando pede, né? a orelha, olha lá, Edson, tá Mas- chegando o Dia dos Namorados. Demorou. hein? Já vamos escolher um para sua esposa. Qual é o vinho ideal para o momento especial, assim, Abrir que com tenha um espum- preço legal? Isso, abrir com espumante, né? Eu acho assim, é uma noite que não é pra tomar um vinho só, né? Lógico. É abrir com espumante e depois partir Mas com se tinto. encher a cara também, depois... Não, mas não, mas 2 garrafas. Mas não vira, né? O vinho, Não, eu tô sendo sincero, você entendeu? Aqui, o negócio é o seguinte, ouvinte do Manhã Bandeirantes, aqui a gente não engana ninguém. Se o cara tomar 2 garrafas de vinho, vai dormir no sofá depois. 10h50 da manhã de uma quinta-feira. tomei um vinho esquisito do que Esqueceu do dia do esqueci namorado. da noite, dormi. Não, bacana. Não, mas é isso, eu acho que é uma noite sim, né? Pra brindar mesmo. Você vai, um espumante pra começar ali, né? Pode ser só uma tacinha, não precisa tomar uma garrafa, não, né? A maioria dos restaurantes hoje tem a opção de taça, né? Que fica bem em conta e é bem bacana. E aí depois uma garrafa dele. Aí vai do gosto do casal, né? O Se Kleber, fosse eu e minha esposa, provavelmente a gente iria num Cabernet Franc, que é uma das uvas preferidas que a gente tem. o Kleber, você tocou num ponto importante, sua esposa, como é o nome da sua esposa? Elisane. A Elisane vai saber, obviamente. Quando a gente vai numa vinícola que a Nath citou aí, o camarada fala, esse aqui é o vinho do dono, isso aqui ninguém pode tomar, isso aqui ele não vende. Qual que é o seu vinho preferido? Meu vinho preferido? Gostou? Essa pergunta Essa pegou eu de surpresa. Eu gosto muito ali do grande amigo Guatalari, né? Porque eu gosto muito do Cabernet Franc. Então o grande amigo Guatalari é de uma vinícola em Mendoza, né? Que é um braço da catena ali, do enólogo Alejandro Verril. E é um vinho que ele tem 4 processos de colheita, né? Então quando a uva está num quarto ali
dela ficar madura. Ele escolhe uma parte, dá uns 30 dias de prazo, colhe outra parte, mais 30 dias outra parte, mas não é bem esses os prazos, mas para vocês entenderem. Então ele é colhido em várias etapas de maturidade da uva. É uma uva plantada a 3.200 metros de altitude na montanha lá, e aí depois eles juntam tudo, maceram e fazem o processo de barrica e tudo mais. Então é um vinho que eu gosto bastante. E o vinho rosé, o que é uma mistura do tinto com o branco? O que seria o vinho Não, rosé? é a evolução da tinta, da uva tinta, né? Mas a gente tem a rosé mesmo para piscina, essas coisas. É mais pro verão. Não, é total, é completamente praticamente, né? Porque é um vinho bem leve, né? Normalmente um rosé, é difícil pegar rosé que tenha corpo, né? Eu peguei um rosé francês, uma vez tinha um pouquinho de corpo, mas normalmente chega é um vinho muito levinho, muito gostoso, né? É bom mesmo. O Kleber, esse negócio de amassar a uva com o pé, isso existe ou é filme só? Coisa de filme? Alguns lugares existe. Mantém a tradição, e principalmente no Velho Mundo, né? Os franceses mesmo, os italianos ali, os bichos são conservador pra caramba. Tem alguns lugares que ainda tem, mas hoje é mais Mas usa meia, não? Não, vai com o pé mesmo. Te contar uma história, quando eu era jovem de 10, 12 anos, os meus tios iam lá para Bento Gonçalves. Eu lembro que quando chegava a época de colheita, eles ficavam 40 dias, 50 dias para lá. A época de colheita era uma festa, voltavam de lá com o bolso cheio. Pra gente que morava na roça, né, naquela época, conseguisse um trabalho assim fora, eu lembro bem temporada, coisa de temporada, né? Só o processo de colheita mesmo, durava ali 60 dias às vezes. Eles iam pra lá, faziam todas aquelas colheitas nas montanhas, lá era bonito de ver. Pena que naquela época não tinha, né, foto igual tem hoje, né, que a gente pode ficar batendo foto o tempo todo. Verdade. Então tem pouquíssimo registro, mas era uma época bacana. Hoje você sai na rua, tem uma câmera, né? Tudo tem uma câmera. E nessas vinícolas, né, você que trabalha com vinho, como que funciona? O enoturismo tem crescido muito. Como é que funciona o processo para eles conseguirem trazer essa parte histórica e tudo mais? Qual que é a importância das pessoas terem acesso a isso, mesmo que a pessoa não beba vinho, não goste de beber? Qual que é a importância histórica? Porque hoje o Brasil vem crescendo muito também na produção de vinhos, sul de Minas, aqui no interior também, Espírito Santo, São Roque, né? São Roque tem a rota do vinho, né, que é bem bacana. Eu acho que as vinícolas em si, elas têm que focar muito nesse trabalho, né? Que é de receber os clientes, que é de mostrar, né? Tem realmente, né, muitas vinícolas que já tem essa rota, já tem as pessoas, já tem equipe, staff para atender esse. Eu fiz mesmo um passeio no Chile que em final de 2018, né? Já visitei muitas vinícolas, muitos lugares, mas a forma que foi organizada, a forma que a gente foi recebido, a forma que foi mostrado tudo, era espetacular, né? Eu fui para ficar 6 dias lá. A gente ficou de segunda a sábado, então cada dia era uma vinícola apenas, focada naquela vinícola. Então você chegava lá, você era recebido, mas aqui mesmo, se você ir fazer a rota do vinho aqui em São Roque, né, que termina, vai até Nagoz lá no final lá, é maravilhoso, cara. Jundiaí também tem uma rota de vinho ou não? Estou enganado? Não sei te falar, Edson. Tá. Você tem... Alguém me falou que em Jundiaí também você aqui. Visitar. Mas a rota de São Roque mesmo eu já fiz umas 2, 3 vezes ali. Essa é tradicionalíssima. Muito sim, bonito. Em Jundiaí nós temos uma rota com mais de 20 vinícolas. Rota do vinho de Jundiaí. O próprio estado, né, de São Paulo, de Minas, tem eu faz um tempinho que eu estou mais focado em administração do que correndo atrás dessa questão de vinho e tal. Mas o Brasil, a gente tem que perder um pouquinho, a gente não é muito patriota na questão do vinho, né? E lá atrás se criou como se fala, uma fake news, né? Que o Brasil não sabe produzir vinho. Não, a gente já tem coisas boas. A Miolo está fazendo um trabalho sensacional. Tem a Pisato, tem bastante vinho. As próprias vinícolas aqui de São Roque estão fazendo um trabalho excelente, né? Tem a Amana ali, que tem vinhos muito bons, com preço muito bom. Então, o Brasil, a gente está se desenvolvendo bem. Quais são as diferenças dos nossos vinhos produzidos aqui no país para os outros? As uvas, elas se adaptaram bem ao nosso clima? Não todas, né? Porque tem... Assim, o sul do Brasil, ele é melhor, né? Por causa do clima, né? E mais por causa das regiões montanhosas, né? Porque a uva, a videira, quanto mais ela sofre, mais fruta ela dá. Então, você quer com a videira dê fruto bom, porque ela é vaidosa. Ela é uma mulher que tem o closet de maquiagem lotado. Então, se você der uma condição boa para a videira, você deixar ela lindinha ali, ela vai focar em ter folha bonita, ela vai focar em ter um tronco bonito, ela não vai focar no fruto. E quando ela sofre um pouquinho, então assim, região montanhosa, essas coisas é melhor para a videira por causa disso. Ela vai dar mais frutos bons. Muito bem, recebemos aqui o Kleber Silva, que é sommelier. Muito obrigado, viu, pelas dicas, pelos conhecimentos que você compartilhou com a gente. Obrigado pelo vinho também. Volte mais vezes. Não, obrigado. E faça aí um convite para a pessoa então, que nunca tomou vinho, para ela começar nesse mundo aí. Não, acho que tem bastante opções, né? Os restaurantes mesmo, aqui em Campinas,
o centro gastronômico em Campinas tem muito restaurante bom e praticamente todos têm o vinho em taça. Então começa por aí, hoje eu vou provar uma tacinha de vinho, né? Aí prova, entende bem qual uva que aquele garçom está servindo, em outra oportunidade muda, vê se tem uma uva diferente para o restaurante servir, prova também, aí você vai entendendo o seu gosto, o seu paladar. Sempre que passar em algum mercado, tem aquela moça fazendo aquele trabalho de promoter ali, né? Oferecendo a degustação, prova, porque vai começar a gostar e é muito legal. Muito obrigado, volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, foi um prazer enorme, gigante. Obrigado mesmo. 10 horas e 58 minutos, vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco a sequência, a reta final do Manhã Bandeirantes. Até já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.